aproveitar e dizer que no Casa Vogue Experience de outubro passado, a gente recebeu uns protótipos desse cobogó, feito a partir do sururu, que é um marisco da região de Alagoas, que produz, quer dizer, é fonte de alimento, de proteína da região. Exatamente. Mas que essa produção também resulta num descarte das conchas altíssimo. Quantas toneladas são por dia, por semana, por mês? Não, por mês é 200 toneladas. 200 toneladas e que iam para um aterro sanitário. Exatamente. E provavelmente proliferava bichinhos, coisas orgânico, assim. Né? Um resíduo orgânico que ficava... Ao sol. Ao sol. Então vocês vão mostrar, você quer mostrar a apresentação? Você vai falando no meio? Pode? Pode, fica à vontade. O palco é teu, meu amor. E aí, pessoal? Bom, voltei aqui. Então, agora era aquela história do spoiler, agora a gente vai falar o grande momento, né, Itamassi? É um projeto muito maravilhoso, que a gente tem muita alegria de fazer parte. E eu vou levar vocês lá para Maceió, para Lagoa Mundaú, uma região da onde saiu o cobogó de sururu do Mundaú. Mas antes, eu queria falar exatamente o que a Thaís estava falando. Assim, sururu é aquele molusco que inclusive é patrimônio imaterial alagoano. Né? É um molusco com altíssima proteína, né? Proteína nele, alimento e trabalho para as mulheres e para as pessoas que moram no entorno dessa Lagoa Mundaú. A Lagoa Mundaú é uma das lagoas que deu o nome do estado Alagoas. Alagoas tem esse nome por conta de 3 lagoas. E o sururu, a cata do sururu, que são, na maioria, né, a comunidade dessa região que faz, ele sai do lodo. As pessoas tiram, elas afundam o barco, tiram do lodo, e essa lagoa, ela é absolutamente contaminada. Essa comunidade que vive do entorno, né, dessa lagoa e que vive da cata do sururu, eu viajo muito o Brasil, muito para comunidades com várias questões, mas eu de verdade, eu não achava que no Brasil ainda existia pessoas morando nessa condição que vivem lá no Mundaú. Uma favela, são 6 favelas que estão em torno dessa lagoa. Dessas 6 favelas, são 2 facções que dominam essas 6 favelas. Então, a gente está falando de uma região metropolitana, de extrema pobreza e com a questão também das facções. A idade média das pessoas, de homens, é 16 anos. Se o moleque chega com 17 anos, ele já é um sobrevivente dentro dessa favela. No momento que a gente está lá, qualquer hora passa helicóptero, chega o BOPE, aí é um lugar de desova também essa região. Eu estou contando só para contextualizar um lugar que quando você olha as casas dessas pessoas que vivem nessa região, eu imagino, parece que são as pessoas que chegaram ontem, né? Parece uma ocupação de primeiro dia, né? Com plástico, com pedaços de madeira, mas não, as pessoas estão lá, vivendo nessa condição, uma quantidade gigante de pessoas, eu não lembro o número de quantos habitantes tem no Mundaú, mas enfim, é uma área muito adensada. As crianças, na época da chuva, como a casca do sururu, ela é resíduo. Casca do sururu, como saem 200 toneladas de sururu por mês, o resíduo, vocês imaginam qual é a quantidade disso, e é uma concha muito leve, então a quantidade é montanhas de sururu. E a prefeitura tem que dar conta de tirar isso, porque como é orgânico, causa muita doença, apodrece. Então tem a questão do mau cheiro, e as crianças na época da chuva, como andam descalço, elas chegam a perder a sola do pé. Gente, tem um altíssimo índice de subnutrição, eu não estou exagerando. Eu não imaginava que até nos dias de hoje a gente tivesse essa condição no Brasil, de pessoas vivendo, porque não é favela só, não é a favela do Rio de Janeiro, é uma outra condição, muito mais complexa, enfim. Mas é nesse lugar, com uma beleza estonteante,
estonteante, com esse saber milenar na mão dessas mulheres poderosas, que são as marisqueiras, né? Com esse potencial de trabalho, 200 toneladas de areia, mês, porque a concha do sururu, ela é calcário, ela não é lixo, ela só não está colocada tal qual. E aí foi, a partir desse contexto, né, que a gente foi convidado a fazer parte de um projeto maravilhoso, que é uma articulação gigante do BID Lab, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com o IABS, que é o Instituto de Sustentabilidade Brasileira, que tem uma sede em Brasília e em Maceió também, apoios de várias outras instituições, a Prefeitura de Maceió também está articulada com isso. E aí, quando a gente foi chamado para dar uma olhada, para entender o que fazer com a concha do sururu, qual o destino a partir do design, né? Que indústria poderia consumir essa concha, né? Sendo que ela é uma areia. Só que a areia é um material, é uma das matérias-primas mais baratas que a gente tem no nosso mercado. Ela não tem valor agregado. Esse era o grande desafio. Como colocar esse produto numa indústria que só para tirar da favela e levar para a indústria já sairia 3 vezes mais caro do que a própria indústria, quando ela tem a própria mina, ela tira de uma forma mecanizada, enfim. Então, teria um processo muito complexo. Para esse trabalho, a gente convidou o Rodrigo Ambrosio, um grande amigo, um design maravilhoso, né, lá de Alagoas, porque a gente fica aqui em São Paulo, né, viajando pelo Brasil todo, o tempo todo com rodinha no pé, mas era muito importante ter uma pessoa que estivesse lá localmente com a gente, que também conhecesse bastante desse entorno e desse conhecimento. Mas aí, qual é a nossa metodologia? Quando a gente começa a pensar um projeto dessa envergadura, desse tamanho, numa comunidade que é separada com uma faixa de Gaza, porque quem mora na esquerda, que é da facção da esquerda, não pode atravessar para a direita, que senão morre. É absolutamente normatizado a morte lá. Você conversa com as pessoas, meu primo morreu ontem, meu tio morreu, mas eu quero parar agora de falar coisa ruim. E na verdade, quando a gente começou a olhar para aquela comunidade, a gente falou assim, bom, vamos começar com as belezas, o que tem de bonito aqui? A gente convidou as lideranças de toda a comunidade, né? Foram 10 lideranças, a gente, com uma parceria que a gente estava com uma ONG que tem lá também no Vergel, que é de um rapaz que aos 14 anos foi preso, já tinha sido prostituído, já tinha feito um monte de coisa. Ele viu Jesus e mudou de vida e resolveu, ele era amarrado na cama para não sair para a rua, enfim. Aí a partir desse movimento da vida dele, ele resolveu fazer a transformação para as crianças que não tinham a oportunidade que ele teve. Enfim, ele tem uma ONG, né? Eu brinco com essa história de ver Jesus, porque ele viu mesmo Jesus, né? Então é uma questão onde tem um lugar muito importante aí, mas enfim. E aí a gente criou o primeiro festival da Lagoa Mãe Mundaú. O que foi isso? A gente fez uma conversa com todas essas 8 lideranças da comunidade e começamos a perguntar o que tem de talento aqui. Aí começou a aparecer o Bumba Meu Boi, o batuque, o balé. E aí a gente começou a conversar com essas lideranças e falou assim, vocês conseguem articular essas pessoas? Vamos fazer um festival, 2 dias, só da beleza que existe aqui na Lagoa. A gente fez, aí foi articulado todo, essas próprias lideranças, moradoras desse contexto, foram atrás dessas pessoas que trabalham nessas relações aí, né, com a arte, com a cultura, e construímos um palco no Vergel, né, que a gente chamava, que era no festival, do Vergel para Vergel. A gente fez pôster, teve carro de boi que saía falando no alto-falante, para convidar a comunidade, para mobilizar todas as comunidades. Com as crianças, a gente fez um workshop, num dia antes, a gente conversou com uma empresa de lixo, uma associação de lixo, né, que trabalha com o resíduo, e aí a gente pegou as pets que tinham na comunidade, levamos para a cooperativa, voltamos e com as crianças a gente decorou o palco do festival. O nome, primeiro festival Lagoa Mãe Mundaú, também foi a comunidade que deu o nome. Passamos o dia lá fazendo, o festival aconteceu, balé, crianças que nunca tinham subido, imaginado que um dia estava num palco, né? A comunidade lá em peso, assistindo, capoeira, o boi,
E isso numa favela que até então, os únicos noticiários são esses que eu vim falando até agora. Então foi a partir daí que a gente começou a trazer a beleza e o entendimento da própria comunidade, do que eles têm de mais bonito dentro lá da própria comunidade, que muitas vezes nem eles sabem, né? Não enxergam quando amarra no contexto. A gente teve a Gincanoa, uma competição de canoagem, que a gente conseguiu um motor de polpa para o vencedor. Foi um momento lindo. A gente fez o festival do melhor prato, uma competição do melhor prato de sururu do mundo. A gente convidou os 4 melhores chefes de cozinha lá de Alagoas para fazer a eleição do melhor prato de sururu do mundo entre as pessoas da comunidade. O bingo, que foi a própria associação das marisqueiras que conseguiram as prendas, elas mesmas fizeram a mobilização. Tudo isso eu estou falando porque é um lugar completamente desarticulado. A gente chegar para falar de identidade, falar de cultura, a gente tinha essa necessidade de engajar esse processo todo. E a gente tinha um desafio pós todo esse movimento, que era fazer um workshop com pessoas da comunidade para entender, fazer um produto a partir do sururu. E aí, uma das pessoas dessa ONG, né, o próprio Carlos Jorge, lá do Mundaú, lá do Mandavê, falou: olha, lá na frente na pista, tem um rapaz que faz caqueira. Caqueira são vasos, tá? O cara faz vasos e ele vende lá na estrada, lá na beira da estrada. O cara é muito interessante, vai lá. E aí a gente foi e a gente conheceu o seu Itamácio. Um gênio, um gênio. O cara inventou uma técnica absolutamente própria de fazer vaso de cimento. Ele faz a contraforma de areia e moldava com o resíduo que ele encontrava na própria favela as formas para fazer as caqueiras dele, com o desenho dele. Aí eu olhei para o Rodrigo, a gente se olhou e falei assim: eu vou dar workshop aqui, com esse mestre aqui nessa comunidade, eu não tenho nem coragem. Aí a gente chegou para ele, chamamos ele para ir almoçar, levamos ele para almoçar, né, Rodrigo? Itamácio, e aí, você topa ser o facilitador de um workshop para 30 pessoas da comunidade? Ele, como é ousado, que vocês vão conhecer, eu vou falar rapidinho aqui para ele, porque a estrela é ele aqui. Aí ele, claro, vamos fazer. Começou. Galera, esse homem, além de ter inventado uma técnica, tudo, ele virou um professor. As pessoas, aí é o sururu, né? 3 dias de workshop, e ele falando, ele apresentando o saber dele, a técnica que ele inventou, sem medo que alguém pudesse copiar, ou que alguém pudesse fazer igual. Na verdade, nesse contexto, o que a gente tinha que trabalhar com a casca do sururu? Ele trabalhava com concreto e areia. A gente perguntou se ele topava tirar a areia e colocar a concha de sururu. Imediatamente ele começou a fazer testes. Abriu um laboratório no seu canto, na favela, né? Num lugar onde ele... Bom, ele vai contar, não vou ficar falando. Aí fez workshop com a moçada. E aí a gente começou a entender que era ele uma ponte muito grande para iniciar um processo maior com o produto. Estava aqui, com o Itamácio, principalmente pela continuidade. E aí apareceu a oportunidade aqui, a gente pensando, desenvolvendo e fazendo protótipos, colocando a concha, qual a quantidade. E nesse processo todo, a gente desenhou um cobogó, que parte do desenho da concha do sururu também. Cobogó, o elemento vazado, né, que faz parte de toda essa estrutura, quer dizer, da arquitetura brasileira. Começamos a trabalhar com ele. Eu estava fazendo, como eu falei, a loja da Farm. Conseguimos uma produção onde ele fez na favela a produção de cobogó, que foi para os Estados Unidos. Pusemos na loja e eu fiz um post. E aí a Porto Belo viu esse post e perguntou se a gente não estava de interesse deles comercializarem. O que significa isso, gente? Isso significa fechar toda uma cadeia. Que a gente tem um produto, né, que a gente estava pensando em colocar no mercado. A gente estava pensando em fazer, sim, uma produção larga. Escala, né, colocar. Mas quando a gente olha o preço de um produto competitivo disso, e a gente olha toda a necessidade da cadeia, não fecha a conta. Porque a gente não tem subsídio aqui nenhum, tem que pagar a mão de obra, o valor da concha tem que ser paga, que não é uma areia. Então aí começava a ficar muito difícil você entrar para ser um produto competitivo. Quando entra uma Porto Belo, com todo esse potencial, com toda essa força da comunicação, né, com ponto de venda, né, a Pointer fazendo, né, a compra desse produto, esse produto entrando na Porto Belo Shopping, simplesmente, o dia que eles ligaram, que a gente começou a falar, assim, é um milagre. Isso forma um desenho, né, perfeito, porque na verdade
é aquela questão de nosso consumo ser um ato político. Quando vocês consumirem um produto, né, como um desse, por exemplo, vindo da Portobello, com a marca da Portobello, ele é um produto bom, ele é um produto bonito, ele é um produto bem feito, mas ele vai salvar vidas. Hoje, o Itamácio já contrata 4 pessoas da favela, uma favela que mal ganha R$200, que muitas das pessoas tomam a sopa no centro espírita que doa a sopa todos os dias, não tem o que comer, é subnutrição de verdade. Mas aí, a textura do sururu parece um granilite, é uma loucura, feito à mão, a partir da técnica, das formas, as formas do sururu que vocês vão ver lá na Revestir, foram feitas com resíduo da favela, gente. Ele pegou lixo da favela e transformou em forma com a inteligência dele. E aí são esses os cobogós. Mas para falar, quando a gente fala favela, essa condição de criança sem sola de pé, a favela tem Itamácio. E é ele que eu quero chamar para conversar com vocês. Vem, Itamácio. Obrigado, gente, pela oportunidade. É maravilhoso estar nesse trabalho, porque eu tenho que voltar um pouco atrás, falar um pouco do meu antes ao chegar na favela. Foi devido a uma necessidade que eu tive. Eu trabalhava numa área que eu vendia sobremesa na cidade, no calçadão do comércio. E o que acontece? Chegou um tempo que eu não pude mais fabricar esse produto e vender no comércio. Naturalmente, o comércio estava sendo organizado, tirando o camelô, o ambulante, e daí então eu não pude mais vender o meu produto ali. Aí eu me entristeci e não pude pagar mais meu aluguel, não pude mais pagar pessoas que trabalhavam para mim, que eu vendia uma sobremesa há 10 anos no comércio. Mas eu não consegui mais continuar a vender. Fiquei triste. Naturalmente, eu fui morar na Orla Lagunar. Lá tinha uma árvore, uma espinheira pequena. E peguei 6 palitos. Por que estou contando essa história? Porque é daqui que eu cheguei a ler. É o primeiro passo. Isso é importante. Eu nunca palestrei antes. Ah, será que esse cara já palestrou alguma vez? Tem medo do público, tá aqui. Por quê? Porque não tive medo do que eu já passei. Eu vou passar para vocês a dificuldade que eu passei. Isso faz com que todos vocês também acreditem em algo como eu acreditei. Entendeu? O que acontece? Eu fui morar na Orla Lagunar. Naturalmente eu comprei 6 palitos. Montei esses 6 palitos com a minha esposa e ela estava grávida de 4 meses ali. Estava com 2 meses de aluguel atrasado e estava envergonhado de ficar na casa que eu tinha alugado e não consegui pagar. Tomei forças e fui morar na rua, na beira da Orla Lagunar. Tinha um terreno grande, enorme, que naturalmente o pessoal jogava lixo, conhecido como lixão, né? E o que acontece? Tinha poucos moradores na Orla Lagunar que trabalham na parte pescaria. E, naturalmente, tem um grupo que trabalha com sururu. O que acontece? Eu tentei trabalhar com sururu também, fulhar na lama, tirei, despiniquei e, desculpa a palavra, chamei até ele de diabo preto, porque ele me incomodava, porque era salgado, eu não tinha prática com isso, de ir lá. Observei a comunidade e tentei entender como é que funciona aquela cadeia alimentar e tentar ganhar o meu sustento com ali. Aprendi com eles. Mas não ficou muito bom, não. Me estressava muito. Porque tinha um mosquito e um pequeno bichinho que chama muruim. É mais forte que o mosquito na picada. É horrível ele. Não queira passar por isso que eu passei. O que acontece? Daí então, eu desisti de despinicar o sururu e tal. E fiz o quê?
E daí então eu peguei e comecei a juntar madeira. Naturalmente, toda a cidade tem poda de madeiras da prefeitura, porque naturalmente tem que podar as árvores da cidade. E eu vi um velhinho juntando madeira, e ele juntava madeira grande e vendia para quem passava de carro na pista. E o que acontece? Ele vendia tão grande que os carros paravam para comprar, mas desistia de comprar. Por quê? Porque era grande e não cabia no carro, no porta-mala do carro, por ser pequena, por ser muito grande, né? Aí, quer dizer, eu fiquei observando o jeito dele trabalhar e comecei a ter uma ideia. Eu vou cortar menor, para quando o cara chegar para comprar, se interessar pelo meu também, porque o meu está compacto conforme a mala. Quer dizer, eu busquei uma outra solução. Não desisti. Minha esposa estava grávida, 4 meses. E dali fui, inventei isso. E outra coisa, eu passava o ano todo juntando essa madeira para poder vender uma vez no ano, que é festas juninas, fogueira de festas juninas que tem. Aí eu vendia, mas eu tinha o objetivo que juntar essa madeira e deixava lá, pronto. Aí fiquei fazendo o quê? Vasos de cimento, a gente chama lá de caqueira, né? Aqui vocês conhecem como vaso. E o que acontece? Eu usava a areia e o cimento. E comecei, inventei de pegar o sururu, a concha, e triturar ela e trocar pela areia. E daí então eu tive o conhecimento aqui com meu parceiro aqui, que ele me ajudou muito. Eu não cheguei aqui sozinho, teve apoio de Ambrosio aqui, tá? Nosso Marcelo aqui de São Paulo. E daí então, eu já com a minha persistência em fazer algo para conseguir dar conta da minha esposa, que estava 4 meses grávida, aí comecei a produzir algo. E fiz uns vasos. E o Carlos Jorge, ele tem um espaço lá, que ele ajuda o pessoal. Ele me conheceu. Aí daí então ele passou o meu conhecimento. Eu conheço um cara, na aula Lagunar, como ele falou, que o cara faz coisas lá, não sei o quê. Aí acontece, daí então, eu dei início a produzir alguns produtos, a testar alguns produtos, e deu certo. E o que acontece? Naturalmente, eu comecei a envolver a comunidade com esse trabalho meu. As pessoas chamavam de louco, os caras estão juntando casca. A gente está jogando a casca fora e está juntando. Mas eles não entendiam o que eu estava pensando, né? Comecei a juntar as cascas, deixava secar no sol, depois pegava ela, botava dentro de latas e apilava com madeiras. Pegava esse pó, misturava com o cimento e naturalmente eu fazia meus vasos, naturalmente fazia com a areia e o cimento. Só fiz a troca da areia, né? E daí então deu certo. E fui fabricando alguns produtos e daí então apareceu o Cobogó. E comecei a envolver a comunidade nesse trabalho que eu estou agora de fazendo esses Cobogó. E convido a comunidade para fazer o quê? Eles têm um trabalho comigo de recolher essas cascas. Ao mesmo tempo, ele tem um trabalho comigo de apilar essas cascas, de poder passar para mim ela já prontinha no ponto de eu fazer os produtos. Aí o que acontece? A gente está tendo esse trabalho de conseguir pegar esse resíduo que está lá jogado e transformar em algo que eles mesmos não acreditam nesse resíduo. Eles tiram o sururu, jogam fora o resíduo, e eu tive essa ideia de usar esse resíduo, entendeu? Mas devido o quê? Não só minha necessidade, minha teimosia de procurar uma outra opção para sobreviver. A gente que mora na favela, muitos estão ali, tem talento, desistir um pouco da vida da cidade. Muitos estão ali não é porque não tem juízo e tal, ou quer aquela vida, não. É por falta de oportunidade. Porque eu tive oportunidade na cidade e não consegui ir lá ela mais. Fui para o lugar mais precário da minha cidade e consegui me erguer. E eu estou feliz por conseguir passar esse conhecimento para mim, para a comunidade que está ali. E isso é muito gratificante. É pessoal, de cada um. Isso fica no coração de cada pessoa. Quer dizer, cada um de vocês obrigado. Cada um de vocês já, se não passou por isso ainda,
comecem a entender como é que funciona uma comunidade, gente. É importante. Tem pessoas talentosas. Tem crianças que nascem e não sabem nada. Ó, eles vivem na beira da lagoa, a nossa comunidade. É só a pista e os carros. Para cá, não tem nada para mostrar a eles. Mas eu tive a ideia de fazer algo para fazer com que eles acreditem que esse algo pode fazer com que eles atravessem essa pista ou entre simplesmente no automóvel e siga para algum lugar que ele acredite. Isso aconteceu comigo. Eu nunca tive a oportunidade de palestrar antes, não treinei, estou aqui espontaneamente, não critico, tá? Sabe qual é a emoção que eu estou tendo agora? Os seus olhos estão ficando emocionados, porque realmente é bonito ser assim, gente. Espontâneo. É maravilhoso. Entendeu? Não foi nada ensaiado. É natural. Todos nós temos essa capacidade, tá? Vocês, em cada uma das suas áreas, têm a capacidade que vocês têm em cada uma das suas áreas. Siga seus sonhos, não desista. Como eu não estou desistindo do meu. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, um show, né? É uma loucura. Mas, ó, tem uma pessoa que é muito importante que está aqui na plateia, que é a Núbia, que é a companheira dele, que ajudou muito a ele fabricar, produzir, em tempo recorde, os cobogós que vocês vão ver lá na Revestir. Varou noite, foi uma doideira. Vem, Núbia, vem aqui. Vem. Vem. Vai. A força da mulher que tem por trás de um homem desse. Tá aí, ó. Vem, Núbia. Tá bom, tá com vergonha, tudo bem. Ó, o que é interessante entender, esse projeto, ele faz parte de um projeto muito maior. E a ideia tem um ecoponto que trabalha com a cooperativa, que compra as conchas das marisqueiras, que até então isso era lixo. Esse ecoponto administra a distribuição para isso, onde o Itamácio compra, né, no caso vai comprar, porque o ecoponto está ficando pronto agora. Ele compra a concha triturada desse ecoponto, produz, né, o elemento, o cobogó chega na Pointer, a Porto Belo Shop vende, vocês compram, esse dinheiro volta para mais pedido, e esse pedido que vai produzir mais concha, ele vira o sururote. Sururote é uma moeda social que está sendo construído dentro da comunidade da favela para trazer o valor desse produto, dessa concha, e assim girar essa economia dentro da favela. E isso, na verdade, o sonho e o objetivo, hoje, a gente está trabalhando com um elemento vazado, mas a ideia é a gente dar conta dos 200 toneladas que acontece lá por mês. Né? É meio ambicioso, mas o desafio é grande. Estamos, né, graças a Deus... Quantos cobogós a gente teria que produzir com 200 toneladas? Então, não é essa uma produção conta? de qual que é o número, a gente já fez essa conta. É uma conta absolutamente viável. Absolutamente viável, e a gente quer chegar nisso em 5 anos. Muito bem. Mas eu esqueci, a gente já fez esse cálculo, porque na verdade 70% do cobogó vai à concha de sururu. Né? A composição é muito mais concha do que concreto, do que o cimento. O concreto é só uma liga. É a liga, exatamente. E a forma, como é que é feita? A forma, o Itamácio, não, gente. É pena que eu não tenho a foto aqui. Quantos, Adri? 100 mil, só, por mês. Não, acho que em 2 aninhos a Pointer vende isso. Ó, o Itamácio, ele tinha chapas de alucobonde que ele achou no lixo, lá, chapa jogada fora, que devia vir de alguma indústria, porque lá é lixão, né, gente? Lá é lixão.
as empresas, as casas, qualquer lixo maior que não cabe no seu lixo, vai e joga lá. Né? Mas ele pegou essas chapas de alucobond e fez a forma do elemento vazado. É uma obra, só a forma já é uma obra de arte. O desenho é de vocês. Hã? O desenho é de vocês. É nosso. A gente fez o desenho, a gente fez menor. Mas vocês viram como ele é metido, né? Não, os dois quase saem a tapa, assim, é uma loucura. Assim, os dois ficam falando. Eu ampliei o produto para poder a minha escova entrar e dar uma beleza à peça. Aí ele fala, a gente queria menor. Aí ele fala assim, isso não funciona. Isso não funciona. A peça dela era escova de dente, ia ter um maior gasto. Não ia caber. Rodrigo, essa vem escovada falar aqui, aí. vai. É incrível. Falar. Vai lá. Acho que foi bem dito tudo, assim, é uma emoção muito grande estar aqui. Agradecer a Porto Belo o espaço, ao Marcelo pela confiança. A gente se conheceu em 2015, na oportunidade do projeto do MAN, do Clube de Colecionadores. Marcelo, enquanto curador do Clube Design, ele convidou 5 designers para ir com ele, a Adriana, o pessoal todo, para Várzea Queimada e desenvolver uma peça que seria replicada pela comunidade lá, onde as mulheres trabalham tecendo a palha de carnaúba e os homens esculpindo a borracha de pneu, enfim, resíduo. E a partir daí surgiu uma amizade, uma admiração mútua, acredito, e que quando veio essa oportunidade de chegar em Maceió, em Alagoas, eu lembro, não sei se ele lembra disso, voltando de Várzea Queimada, eu disse, Marcelo, vamos fazer um agente transforma lá em Maceió. Aí ele disse, poxa, seria incrível, vamos pesquisar, vamos ver o que acontece. Eu não sei, enfim, as energias, como as coisas acontecem, mas surgiu esse convite do IABS, do BID para o Marcelo me convidou para fazer parte desse projeto e a gente foi de coração aberto para aprender na comunidade e essas descobertas são tão importantes. A gente se fecha no escritório, se fecha no nosso mundo e o quanto a gente pode aprender em todos os lugares sem nenhum preconceito, predeterminação antes do que vai encontrar. E quando a gente conheceu o Itamácio, a gente viu o quanto a gente poderia aprender com o Itamácio, porque desenvolver um produto é a ponta do iceberg, é muito pequeno comparado ao todo, ao impacto que iniciativas como essa podem causar. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, a gente está trabalhando em conjunto, aprendendo junto. Vocês agora fazem parte dessa cadeia, né? É um produto muito bom. O sururu, ele é praticamente calcário, então é um produto resistente. Agora, com o laboratório, a clínica de produtos da Porto Belo, Pointer, a gente vai evoluir esses produtos e a ideia é ampliar a linha, enfim, e dar conta desse resíduo que não é resíduo. É uma matéria-prima muito nobre, assim como o alimento que está ali dentro, o molusco, o sururu. Na Espanha já tem iniciativas voltadas ao aproveitamento dessa matéria-prima. E esse primeiro cobogó representa o desenho do sururu como o símbolo máximo. E o Itamácio, o louco, topou todo esse desafio e agora a gente está conseguindo impactar a comunidade, fazer eles entenderem o quão valoroso é essa cadeia imaterial que marca Alagoas, né? Como o Marcelo já falou, é um produto já tombado imaterialmente, é uma cultura imaterial de Alagoas já firmada, e agora isso ganha dimensões maiores. Então, é isso. Rodrigo. E você trabalhou junto com o Itamácio na comunidade para chegar, digamos, na medida certa da composição de concha com o cimento. Era exatamente a mesma proporção que você já usava nos teus vasos. Como é que foi essa evolução da massa para chegar na massa usada agora? Porque o que a gente pôs no Casa Vogue Experience tinha menos sururu, eu acho. Sim. Porque não era tão escuro assim como nas imagens. Faz parte do... Mas pode responder. Contem pra gente como é que foi a evolução. É um processo, é uma novidade para todo mundo. O Itamácio usava areia
e a gente propôs junto substituir pela concha. E para a concha ser notada, precisa desse processo de escovação e ela precisa estar em mais quantidade. Então a gente chegou numa porcentagem hoje de 70% de concha. O máximo que se conseguir é melhor, sem comprometer a resistência, a qualidade, durabilidade, né, do produto, porque o cimento é a liga, né? E a peça é lixada com a escovinha, uma a uma, escovadinha assim. É escovada pela comunidade, né? Foi uma Tudo artesanal. Tudo artesanal, é a partir da forma, do processo de extração do produto para chegar na nossa, chamamos de matéria-prima agora, e daí então para dar forma à peça. As variações que acontecem é conforme o tipo de procedimento que a gente usa para apilar ele, de moer ele. A gente está usando uma forrageira que a gente vai fazer uma modificação para fazer com que o grão fique do tamanho adequado que a gente achou mais viável. Certo. Para com que fica mais aparente a concha. Mais aparente. Aí vai ser feita essa modificação. Porque forrageira, só para entender, é uma máquina para triturar a concha. E essa concha, ela chega num estado de pó, de areia, né? Daqui a gente tem as três... Ah, certo. As três formas passa aqui, sim. As Isso, duas a últimas concha, aí. ela triturada, então, no último processo aqui, ela é um pó, é areia. Mas para você fazer isso na mão, você tem que pilar e é um trabalho braçal muito... Que a comunidade está fazendo. Não mais. Agora a gente está fazendo a forrageira. Fazendo a forrageira. Que esse é uma trabalho máquina. é uma máquina. Esse trabalho Era braçal. era braçal. No da Casa Voga Experience foi braçal. Tá. Aqui, esse que está agora, que vai entrar em produção, ele está sendo feito já na mesma máquina que vai ser do Ecoponto, quando abrir. Que já perfeito. existe essa máquina. E aí vocês vão envolver quantas pessoas nesse processo todo? Você falou 4 pessoas estão trabalhando com ele, mas no Ecoponto, na forrageira, deve ter Então, agora mobilizar uma certa... O próximo passo, população. na verdade, a Porto Belo, a Pointer, com essa chegada, vai ajudar também a gente a estruturar, né, toda essa cadeia, toda essa gestão, inclusive, porque assim, o Itamassi, ele é o criativo. Ele também, a gente vai precisar de um gestor... mais braços. Mais braços, um gestor até mais comercial mesmo, mas isso, como é um trabalho também do BID, né, é um programa, é um projeto bem grande, bem ousado, então o nosso desafio, né, do Agente Transforma, junto com o Rodrigo, e na estruturação para o Itamácio, né, e para o mercado, é estruturar essa cadeia urgente em 3 meses agora, para esse produto não parar, né, e para a gente chegar com o mercado. Maravilha. Estamos também desenhando outras possibilidades, né, que também junto com a Porto Belo, com a Pointer e com outra empresa, para também pensar nessa estruturação. Outras finalidades de uso para o... Exato. Que na verdade, essa questão que a gente tem hoje no Poderia Mundaú, ser usada num concreto armado de parede? não, assim? na verdade a gente tem esse problema de concha, Thaís, no nosso litoral todo. Vai do norte a sul do país, onde tem areia e onde tem moluscos, a gente tem a questão desse resíduo, né? Então, o Mundaú, inclusive, pode virar um laboratório, né, junto com universidades que já fazem, tem várias universidades que estudam, né, aprofundadamente essa questão da concha, que é um resíduo. E o Itamácio é nosso diretor criativo, de alguma forma, desse grande processo aí. Eu estou nessa responsabilidade, porque eu estou nessa responsabilidade, no caso, assim, porque eu entendi como utilizar ela. Eu usava o cimento e a areia, mas a concha, ela é achatada, a areia é grão. Quando você une ali o cubo de areia com o cimento, dá uma forma, uma consistência. É mais maleável com a areia. Mas quando você pega a concha, que ela é achatada, ela fica aglomerada. Aí eu comecei a ter uma noção como é que funciona o manejo do produto achatado, que é a concha, em relação com o cimento. Para onde é que ele vai? O que é que ele faz? É conseguir pegar essa técnica aí, essa forma de trabalhar. Aí quer dizer, eu estou à frente mais focado nisso aí, para a gente conseguir fazer peças de qualidade. E antes de vender doce, você só vendia os doces ou você trabalhava Fala na que produção do doce? Como é que era isso? Naturalmente parece que já está no meu sangue. Você já era o cara que amassava o doce. Na minha vida parece que forma já está... Desenformavam o doce.
Conta pra Naturalmente, gente. na minha vida, parece que a forma já me acompanha a minha trajetória. Eu sempre gostei de trabalhar com pré-moldados, sempre observei empresas que trabalham com formas e dar formas e tudo mais. E daí então o doce eu usava forma. Era o pudim. Era o Ele pudim. Fazia pudim. É, o Pudim. Eu fazia um pudim e Era vendia. um gobogó. Maravilhoso. Eu dei início fazendo pudim, eu peguei um pudim só, desempregado, e fui vender. Deu certo. Levei 2, deu certo. 3, fui para 9. E aí fui gostando, o pessoal gostando, entendeu? E deu certo. E fiquei com 3, 4 funcionários. Quer dizer, toda área que eu entro, eu tenho aquela persistência. Agora eu quero comer pudim. de- Não, e Thaís, na forma do sururu, olha que lindo. não, a pudim. gente estava na comunidade um dia, e a gente estava numa loja dentro da comunidade, aí vem uma senhorinha, olhou para o Oitamácio e falou assim, eu te conheço, rapaz. E ele assim olhando, a senhora me conhece. E foi lindo, ela conhecia ele do pudim. Ela lembrava do pudim dele, era famoso. Eu tenho um pouco de tristeza comigo. Eu deixei de andar um pouco no comércio, porque a maioria das pessoas me conhece. E eu choro quando eu encontro meus clientes. Entendeu? Mas não é por tristeza, é pela amizade e o respeito que eu adquiri com eles. É maravilhoso isso. Quer dizer, essa área eu adquiri isso, e essa outra vai ser a mesma coisa. Com certeza. É E vai maravilhoso. crescer mais e mais. É sua primeira vez em São Paulo? Eu vim com 12 anos aqui, eu tenho um padrinho que eu adoro ele, que ele é advogado, e me inspira muito, né? Pela trajetória de vida dele, tem 2 filhas, estudou, são professoras, advogadas, e isso me deu inspiração. Eu não fui criado com meu pai, não cheguei a conhecer, nem fui criado com minha mãe. Fui criado com uma senhora de idade que faleceu com 60 anos, eu fiquei com 15 anos. E daí então fui criado com a filha dela. E quer dizer, eu tô Mas você aqui. tem que mostrar esse vídeo para o seu padrinho, que ele vai ver que de Não, alguma ele- forma ele passou o dom da oratória. Não, Você eu- fala muito bem, Eu Itamar. passei para ele o projeto que eu estou envolvido, que naturalmente Marcelo passou para mim uma responsabilidade, um documento do qual eu faço parte desse projeto, e fui correndo para lá mostrar a ele. E ele nem disse isso Ele a foi seu eles. advogado, ele disse, E pode ele- assinar ou não? E eu adoro escutar ele quando ele me dá conselho, porque eu não tive uma presença de um pai. Maravilha. E aqui é teu filho. Esse é teu filho que estava na barriga da sua mulher Gabriel. Isso. Quando 4 vocês- anos. É? Gabriel. 4 anos. Gabriel, vem aqui. Tem 4 anos. Esse já não ele. tem a vergonha da nuvem. Gabriel, vem cá no Vem palco cá, com teu Gabriel. pai. Depois pega. Ele ganhou os presentes do filho da Adriana. Vem Bota aqui, pela Biel. frente, pela frente. Por lá, por lá. Sobe aqui, vem falar com teu pai. Eita! Tá gostando de São Paulo, Biel? Aqui é o garoto, quando eu cheguei na favela, é minha esposa grávida de 4 anos. Agora ele tem 4 anos. Tem 4 4 anos. anos, não, ele tem eu errei a 4 palavra 4 meses. Poxa, que barriga! Emocionada. E o Gabriel vê o seu pai trabalhando, fazendo... Volta lá naquela imagem do... O Gabriel, como eles não têm endereço na favela, eles não puderam colocar o Gabriel na escola pública, né? O Gabriel não pode estudar no colégio estadual porque eles moram numa ocupação e não tem endereço. Então ele não tem como registrar o filho numa escola pública. Só para vocês terem ideia da realidade. Da dificuldade. Mas o Porque a Gabriel, comunidade passa, Gabriel, né? você vê o teu pai trabalhando com aquela forma ali? Você já viu? O que seu pai faz? Escava. Escama, Escava. escava, Escada? Escava. escova. Tá escovando ali, é isso mesmo. Escava. Escova o quê? Escava os camogos. Ah, isso não foi ensaiado, tá? Vai fazer o quê? É DNA, né? Você vai aprender com ele. É DNA, E você vai né? fazer coisas ainda mais lindas, você vai ver.
Com certeza. Ele e toda a comunidade. Como chama? Mundaú. Mundaú. Na verdade é assim, ó, é a favela do Vergel, Lagoa do Mundaú, favela do Mundaú também. São 6 favelas, mas é conhecido como ou Vergel ou Mundaú. O nosso Cobogó é Cobogó do Mundaú, não é isso? O Vergel é o bairro, Alagoas, capital Maceió, e tem os bairros remetem muito ao relevo. Enfim, então Vergel do Lago é a vargem, onde fica o lago, que é a Lagoa Mundaú. Alagoas, como o Marcelo falou, 3 lagoas constituem Mundaú, Manguaba e Roteiro. Então, essa é uma das principais lagoas do Brasil. Lá tem a maior ilha lagunar do Brasil, que é a ilha de Santa Rita. É uma beleza incontestável. Quando vocês, se já foram, voltem. Se não conhecem, vão conhecer. Porque é lindo, a natureza em Maceió, em Alagoas, foi generosa. Alucinante de linda. E o marisco? Sururu? O sururu, delicioso. É ótimo, falam que cheio de energia. Cheio de energia, é bom. Temos que agora fazer uma receita de... É afrodisíaco? Ó, que bom. Acabou. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhoso essa troca de experiências.